Olá, professor Diego. Aqui é a Luana de Mello. Eu venho apresentar o trabalho de recuperação que você deu a oportunidade para, quem estava com pouca nota estar fazendo. E peço desculpas por estar entregando o trabalho após o horário. Essa semana tive alguns problemas pessoais, e ao decorrer disso eu acabei meio que me desligando um pouquinho, e por conta disso eu fui perceber que esse trabalho estava disponível um pouquinho em cima da hora, acho que ontem, mais ou menos na hora do almoço. E logo após isso, como eu já estava revisando a sua matéria, já tem, desde o começo da semana eu já estava dando uma olhada, fazendo revisões em cima de um dataset que eu estava utilizando de doenças cardíacas. Eu meio que tomei, de volta a construção e comecei em cima desse novo dataset para poder efetuar, a conclusão desse trabalho. Por isso peço desculpas pelo atraso do envio. Aqui, como você pode perceber, eu selecionei alguns datasets para fazer alguns testes, e por escolha eu acabei escolhendo o banco de dados que tem as espécies de flores íris. Aqui tem um pouquinho do contexto desse banco de dados que vai ser utilizado. O conjunto de dados íris foi usado no artigo clássico de 1936, e ele inclui 3 espécies de íris com 50 amostras cada, bem como algumas propriedades sobre cada flor. Aqui tem as variáveis que são apresentadas nesse dataset, que são utilizadas, que é o ID, o comprimento da sépula em centímetros. Aqui também temos a largura das sépulas em centímetros também. Aqui a gente tem o comprimento da pétala, a largura da pétala, ambas em centímetros. E por fim, o nome da espécie. Logo abaixo eu apresento o problema, levantando a hipótese em cima de uma variável apresentada, e ao decorrer da apresentação vamos poder ter um resultado em cima do que foi proposto. Então, aqui no problema nós temos que um professor de botânica ele está fazendo um estudo aprofundado da flor íris, e para isso ele está estudando toda a anatomia, da mesma. Ele diz que para contestar uma íris saudável, ela deve ter em média 3 centímetros de largura da sépula, ou seja, a gente está usando essa variável em específico. A sépula nada mais é do que o cálice da flor, serve para dar sustentação às pétalas, e se a íris possui uma média menor que 3 centímetros, quer dizer que a flor não vai sustentar suas pétalas, ou seja, acabará não florescendo. Ele tem uma amostra de 150 flores, de íris, para poder analisar, e para cada amostra é realizado um teste de hipótese para saber se a flor estará saudável ou se ela vai precisar de correção dos nutrientes, para poder fazer o plantio da mesma. O professor assume um nível de significância de 5%. Suponho agora que uma amostra de 150 flores íris foram selecionadas e que a média amostral observada foi de 3,75. Esse valor da média amostral é suficientemente maior que 3 centímetros para nos fazer rejeitar a hipótese de que a média do processo é de 3 ao nível de significância de 5%. Aqui eu trago uma imagem para representar melhor o que seria a sépala, aqui é a sustentação das pétalas, no caso. Aqui fica melhor visualmente para poder entender. Logo abaixo começa a parte da análise em relação à estatística. Aqui estou importando o pandas e o NumPy. Logo após tem o carregamento do dataset, e aqui a representação do mesmo. Logo aqui embaixo a gente tem a função, que na verdade vai nos dizer, que é o teste de normalidade. Aqui a significância. Logo aqui embaixo eu pego a largura da pétala para fazer um teste, para poder ver.
Aqui a gente tem o resultado, né, do histograma. Aqui embaixo eu faço a funçãozinha para poder fazer a análise dos valores para ter o resultado, que na verdade aqui como deu verdadeiro, né, então quer dizer que essa parte aqui ela não é uma distribuição normal, né, então se o valor for menor ou igual, né, a significância meio que rejeita, meio não, né, de fato rejeitamos a hipótese. Então aqui embaixo eu pego a variável da sépola, né, que é a largura da sépola. Aqui a gente tem o histograma representado e logo aqui embaixo faço o mesmo processo para poder ver, né, se realmente é uma distribuição normal. E aqui nós temos o resultado que deu falso, ou seja, que, né, quer dizer que a hipótese nula é aceita, então uma distribuição normal. Aqui nós temos o campo da amostra, onde faz a representação das 150 amostras. E aqui essa amostra é colocada dentro do data frame, né, para facilitar um pouco. Então aqui é representado esse data frame, logo abaixo fazemos a média da amostra, que deu 3,05. Logo aqui embaixo também temos o desvio padrão, que é feito, né, que deu 0,43. Então aqui nós temos que a média é igual a 3,05, desculpa. A significância é de 0,05. Aqui nós temos o cálculo da confiança, que é o que a gente vai precisar, e o número, né, de amostras, que é de 150. Aqui nós temos a função de achar o Z automaticamente, e logo abaixo a gente tem a probabilidade, né, de achar o Z. Aqui nós temos a fórmula, que envolve a parte de confiança, e aqui demonstramos a probabilidade de 0,975. Logo abaixo a gente calcula o primeiro Z, para, né, saber como o resultado deu 1,95, que é 1,96 no caso, e é positivo, então ele fica representado aqui, né, nesse pontilhadinho aqui, positivo. Então aqui a gente já calcula o segundo Z, que é o cálculo da estatística de teste, envolvendo a média amostra, menos a média, dividido pelo desvio padrão, dividido pela NumPy, né, que faz a parte aqui que tira a raiz, né, do N. E aqui a gente demonstra o Z, que deu 0,1129. E aqui a gente pode perceber, né, que esse resultado de Z ele está dentro da área de aceitação de fato. Então, logo após isso, fazemos, né, o teste para saber aqui de Z, né, maior ou igual a menos Z alfa 2, que deu true. E aqui a gente tem o Z, que é maior ou igual a Z alfa 2, né, que deu falso. Então, a conclusão é que como a média amostral é praticamente igual a 3, a gente não rejeita a hipótese nula. Então, nesse caso em específico, a gente não precisa tomar providências para ajustar, né, a quantidade de nutrientes quando for fazer a plantação das flores íris. Então, o resultado seria esse. Obrigada pela atenção, professor, e obrigada pela oportunidade.